Você que nos segue pelas redes sociais, pelos canais do YouTube e pela Rádio Gospel FM, somos uma igreja que existe para abençoar a sua vida. E o assunto de hoje é semeadura e colheita no altar. O altar é um lugar de encontros. O altar é um lugar onde, quando ainda não existia templo, existia um encontro. Caim e Abel se encontram com Deus no altar. Abraão constrói altar e ali ele se encontra com Deus. Moisés vai deixando um rastro de altares e de encontros com Deus. Quando a Bíblia fala sobre altar, o altar ele remete a gente a um lugar onde o sacrifício é feito, é um lugar de semeadura. Quando a Bíblia fala sobre semeadura e semente, existem leis e regras, existem princípios que nunca serão quebrados. Esse é o fundamento do encontro com Deus, é o fundamento do sacrifício. E se você é cristão, é porque Jesus entregou a sua vida como sacrifício para perdão dos seus pecados. O sacrifício, ele é algo que dói na gente, é algo que compromete completamente a nossa vida. E quando a Bíblia fala sobre semente, sobre sacrifício, sobre altar, você vai ler no Salmo 126, verso 5, que aquele que chorando em lágrimas semeia, faz uma colheita com alegria. Isso, e quando se fala de semente, ou de semeadura e colheita, existem boas semeaduras com boas colheitas, existem semeaduras tristes com colheitas difíceis. Oséias é uma palavra de Deus a respeito daquilo que o próprio povo de Deus está fazendo, que é uma semeadura ruim. Ele vai dizer: aquele que planta vento, colhe tempestade. Deus está avisando: olha, o que vocês estão fazendo está promovendo um futuro desastroso para vocês. A maneira como vocês estão vivendo está atraindo para vocês sofrimento, dor e medo. Por quê? Porque quem semeia vento, colhe tempestade. E eu quero me dirigir com vocês hoje para um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17, nos tempos de um profeta chamado Elias, um dos homens cuja paternidade espiritual, ela é indicada até no Novo Testamento. Quando se fala sobre descendência de Elias, um homem que não teve nem um filho, mas se fala de uma geração que frutifica a partir da fé. Essa mulher que se encontra com Elias, não tem nome, ela tem uma localização geográfica, ela tem um local onde ela se encontra, para fora do território de Israel, mas ela consegue colocar uma semente no altar, que vai frutificar e vai abençoar toda a sua vida. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17, verso 19, verso 9 ao verso 16, Deus diz para Elias: se levante, levante-se, e vá para Sarepta, que é Sidom. Deixa eu fazer o primeiro parênteses aqui. Ele estava num local que hoje é Jordânia, para as bandas de lá do Jordão, num rio chamado Quirete. Esse rio seca, e ele começa não só a passar fome, mas a passar sede. E Deus diz: agora você vai sair daqui, você não vai para a tua terra, você vai para o norte de Israel, na Síria. Você vai encontrar com uma mulher que vai te sustentar, uma viúva. Levante-se, levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. É assim que começa o milagre.
É no meio da crise, no meio da fome, no meio da sede, no meio do nada. Essa mulher, ela é uma morta de fome, que se encontra com um homem que está faminto. Às vezes parece que Deus está brincando com a gente. Esse momento de Israel era um momento de profunda dificuldade econômica, porque há 3 anos e meio não chovia sobre Israel. Nós experimentamos aqui na nossa cidade de Curitiba, algo que eu nunca tinha visto. Eu moro em Curitiba há 25 anos, esse ano faz 25 anos, 1/4 de século eu moro aqui. E nós nunca tínhamos visto uma experiência em que o povo da Sanepar teve que regular a abertura das torneiras. Nós estamos aqui em racionamento de água, lembra disso? Ano retrasado, ano passado nós vivemos isso, e a Sanepar liberava aos poucos, e dias de semana aqui não tem, em alguns horários você não vai receber água, e todo mundo foi acostumado a quê? A se preparar para o dia mau. O problema é que aqui em Israel nesse tempo, e todo aquele mundo conhecido, eles estavam sem chuva e sem água há 3 anos e meio, então aquilo que era uma colheita guardada, aquilo que estava dentro dos reservatórios, aquilo que estava guardado nos celeiros, começa a acabar. Se você não tem água, você não tem semeadura. Se você não tem semeadura, você não tem colheita. Se você não tem colheita, você tem fome. Se você não tem o que comer para você, você não tem o que dar para comer para os animais. Os animais morrem. E tudo aquilo que é riqueza se torna pobreza. Tudo aquilo que é fartura se torna dificuldade. Esse é o quadro. E Elias, então, ele é mandado por uma pessoa que você imagina. Eu ordenei, sabe quando você ordena diáconos? Você ordena pastores ao ministério? Você ordena ministros ao serviço? Pronto, Deus, ele ordenou a uma mulher que já não tinha quase nada, para que alimentasse um homem que não tinha absolutamente nada. Ele pede para ela água, no momento em que não tinha água, me traz um pouco d'água. Agora, na tua mão, eu quero na tua mão, traz para mim um pedaço de pão, e aqui ela vai revelar para ele, e vai dizer para ele, eu acho que você se enganou, eu acho que você bateu na porta da viúva errada, porque eu não tenho senão um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite na minha botija, eu não tenho nem um biscoito Mirabel, eu não tenho nem aquele bolinho Ana Maria, eu não tenho nem um pacote de miojo, eu não tenho sustento para mim. É isso que ela está dizendo. Ela continua, veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim, e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aqui, ela está dizendo, nossa história encontrou um ponto final, encontrou the end, encontrou, chega, aqui não é ponto e vírgula, não é parágrafo, aqui acabou, aqui é fim, nós vamos comer o que sobrou, esse tiquinho, e vamos morrer. E Elias lhe disse, não tenha medo não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim. Eu queria que você repetisse isso. Primeiro para mim, diga, primeiro para mim. Faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Depois, primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a família não se acabou, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. A gente vai encontrar muita gente semeando em tempos de dor. Essa mulher aqui, ela vai ter uma colheita farta,
porque ela semeia do tempo da crise. Não adianta. Deus, Ele antes de promover o milagre na minha vida, na sua vida, Ele vai espremer você no lugar da obediência. Essa mulher, ela tinha tudo para dizer não. Essa mulher, ela tinha tudo para duvidar. Essa mulher vai ser exemplo de Jesus, quando Jesus, em Lucas capítulo 4, está dando um puxão de orelha na sua própria igreja. Ele vai dizer, havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Naamã, o general sírio. Só um foi visitado. Só um foi curado. Ele vai dizer, havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias. Só uma, senão uma lá de longe. Havia gente no povo de Deus que podia ser curado. Havia gente dentro do povo de Deus que podia ser visitado com milagre. Mas quando você diz que não há lugar para semeadura, você está dizendo que a mão do Senhor não pode te alcançar. E você mesmo limita aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Semeadura é um princípio. E o princípio da semeadura é que quanto mais você semeia, mais você vai colher. Quanto mais você derrama sobre a terra, quanto mais você coloca no altar, quanto mais você se esforça, mais você colhe. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e a gente cita aqui muitas vezes, 2 Coríntios capítulo 9, quem semeia pouco também colherá pouco, mas quem semeia com fartura, vai colher com fartura. Você semeia um grãozinho de feijão, num pote com algodão e água, você vai colher no máximo um pezinho de feijão. Se você semeia no quintal da tua casa, você vai colher na proporção daquilo que é o tamanho do seu trabalho e da terra na sua casa. Se você semeia e você arrenda uma terra e você semeia, você vai colher muito mais. E quem não semeia nada, não colhe nada. É isso. Quando Salomão fala sobre investimento, ele fala assim, aquele que olha para o vento nunca semeará. Aquele que olha para o tempo, será que vai chover? Ele nunca vai semear, mas também nunca cegará, ele nunca vai colher. Quanto mais a gente espera para semear, logicamente que mais a gente vai esperar para a gente colher. Tem muita gente que quer ter uma colheita em qualquer área da sua vida, qualquer área, mas não quer semear. A semeadura dói. Eu citei Salmo 126, verso 5, para você dizer que a gente quando semeia, a gente semeia chorando. Não há ninguém que semeie com lágrimas, que também não vai colher os seus feixes com alegria. A gente gosta de olhar para a vida de pessoas que vencem e falar, olha como ele chegou lá, por trás de um filho que dá alegria para o pai, tem um pai e uma mãe que se esforçou para educar, para ensinar e para levar seu filho para o altar. Por trás de um homem e de uma mulher que vence intelectualmente, há livros, há esforço. Ele retira da sua vida aquilo que distrai e ele se concentra naquilo que vai produzir na mente dele inteligência, cultura, ciência. Essa promoção que a gente experimenta e não fica olhando que caiu do céu. Porque gente que espera cair do céu, perde tudo no dia seguinte. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu conto para vocês uma história minha. Havia um rapaz que morava na minha rua. A gente tinha isso. Hoje as crianças moram dentro de condomínio. Talvez a história seja outra amanhã. Alguém que estava na minha rede social. E eu lembro desse moço. Ele era um homem rico. A gente ganhava uma bola de futebol de plástico que tinha no nosso país chamada dente de leite. Hoje você vê aí bola de couro em tudo que é lugar. Quem teve que chute de dente de leite, vocês não fazem nem ideia do que é isso, os mais jovens. Era uma bola que ela ia se desgastando com o tempo e depois de um mês ela ia ficando oval. Você chutava para a direita, ela pegava uma curva. O Canela, aquele sujeito que era ruim de bola, ele chutava para fora, a bola entrava no gol. E o bom de bola chutava no gol, a bola ia para fora. E a gente tinha que fazer o que a gente chamava de vaquinha. E cada um conseguia lá alguns trocados para a gente comprar uma bola dente de leite a cada 3, 4, 5 meses. Esse moço, ele aparecia com chuteira. Rico. A gente
ia para a praia e mamãe dava para a gente boia de isopor. Você acredita nisso? Era de isopor. De vez em quando alguém aparecia com uma boia que era um pneu de um carro, um pneu de um trator, e era a diversão da gente. Ele tinha um barco laser, sabe essa classe laser que compete? Gente, ele era rico. Hoje, ele virou mendigo. Isso ele virou mendigo já tem uns 15 anos. Eu encontrei e perguntei para meu irmão, quem é esse rapaz aí? É o fulano. Eu falei, não é possível. O milionário porque ele não semeou nada, o seu pai semeou tudo, ele foi comendo a semente, ele foi comendo a colheita, e ele esqueceu que dinheiro não cai do céu. Ele esqueceu que para que você tenha uma boa colheita, você tem que ter uma farta semeadura. Aqui, a semeadura começa no capítulo 8 de Gênesis. E edificou Noé um altar. Olha o altar aí. Edificou Noé um altar ao Senhor e ofereceu um sacrifício sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: enquanto a terra durar, semeadura e colheita, o frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Aprenda isso. Quantos anos você tem? 15, 20, 30, 40 anos? Desde que você é você, desde que seus pais existiram, seus avós existiram, sempre houve dia e noite. Hoje, estamos de dia, mais tarde haverá noite. Hoje, estamos aí entre estações. Curitiba já foi mais frio, mas vai esfriar. Ainda que não seja aquele frio congelante que dói os teus ossos, sempre haverá inverno, sempre haverá verão. Sempre. Sempre haverá colheita, porque sempre haverá semeadura. Essa lei, ela não vai ser quebrada porque a nossa vaidade pensa diferente. Esse princípio vai acontecer. Ele compara coisas imutáveis. Quando é que verão e inverno acabam? Quando é que dia e noite acaba? Quando o Senhor voltar. Quando Jesus, ele restabelecer tudo, olha para mim, não haverá mais sol. Você sabia disso? Sabia que no céu não tem sol? Porque o Senhor ilumina tudo e todos. Não tem mais. É isso que a Bíblia diz. Mas por enquanto a gente tem sol de um lado, e tem lua que às vezes se encontra com sol. Essa semana tivemos aí um eclipse solar na região da América do Norte. Sempre haverá. Ele está dizendo para você, gente, se mexe. Porque esse é um princípio. E esse princípio de encontro no altar não pode ser quebrado. Gente, o altar é um lugar onde Deus atenta. Você pega, essa semana a gente encerrou os 100 dias de leitura bíblica. E eu fiquei aqui em torno de 90, com certeza 88, até onde vi, concluíram com a gente o plano de 100 dias de leitura bíblica. Toda vez que Deus se encontra com alguém, ele se encontra no altar. É impressionante. Ele se encontrou com Caim e se encontrou com Abel. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou. Olha como é que Deus está atento. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ele atenta para o semeador e para a semente. Ele atenta para o ofertante e para a oferta. E ele atenta como quem dá para a gente o privilégio de estar junto com ele. Deus, ele presta atenção. Eu gosto muito quando Adonias, irmão de Salomão, ele precisa de perdão. Aí ele se agarra às pontas do altar e ele clama ao Deus do perdão, porque Adonias estava sentenciado à morte por causa da rebelião dele, porque ele abusou do direito de ser beneficiado pelo próprio irmão que era rei. Mas no altar todos se encontram com Deus desde o princípio. Não havia templo construído.
Não havia essa estrutura que nós chamamos de igreja existente. Aqui Deus olha para um e olha para outro. Deus atenta para um, mas não atenta para o outro. Deus olha para Caim e não dá bola. Deus olha para Abel e fala, esse aqui. Porque a chave disso tudo é colocar Deus em primeiro lugar. Um fazia do que sobrava, o outro colocava Deus na frente. Um trouxe o que sobrou de cabo de dias. Olha, Deus, é isso que eu tenho para te entregar. Primeiro eu me satisfiz, eu resolvi minha vida. Eu primeiro peguei aquela farinha, eu peguei aquele azeite e eu usei para mim. Afinal de contas, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar daquilo que é meu. Abel pegou a primeira parte e colocou para Deus. Pegou aquela ovelha matriz e entregou para Deus. O ser humano, eu vou dizer o ser humano, eu vou dizer você, nós dois somos egoístas. Quando Deus fala, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Nós costumamos duvidar disso. O egoísmo tirou Deus do centro e colocou a gente mesmo no centro. O egoísmo fez com que nós, eu e você, fôssemos tentados, seduzidos a pensar que nós somos o Deus da nossa vida. Não se engane. Todo dia, Satanás vai fazer uma proposta para mim e para você. Satanás vai preparar um trono, vai falar assim, ó, se senta aqui, coloca a coroa do rei, coloca as vestes do rei, segura o cetro da majestade. Você não precisa de Deus, você pode ser o Deus da sua vida, você pode ofertar para você mesmo. Para que entregar e se humilhar? Para que pegar o teu melhor e entregar para Deus? Entrega para você, você merece. Essa proposta, que ela é muito indecente, ela encontra abrigo no nosso coração, porque nós somos egoístas e fala assim, é verdade. Só que Abel, o coração dele está no Senhor, e ele fala, não, em primeiro lugar eu coloco Deus. E Deus dá atenção para Abel. Mas Deus ignora Caim. Mais tarde, Deus vai ver que Caim está de bico. Quando a gente toma bronca, a gente fica, de bico, não é isso? Aí Deus vai conversar com Caim. Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está de bico? Por que você está de tromba? Se você fizer o certo, você não vai ser aceito? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você fizer o certo, você não vai ter uma colheita? O pecado jaz à sua porta, você tem que dominar ele. Porque se você não dominar o pecado, ele vai te dominar, ele vai te convencer que seu erro é um acerto. Quando nós falamos de altar, estamos falando de uma percepção de quem está perto. E olhando, viu, e olhando ele, gente, Deus está olhando. Se a gente não entender que Deus está vendo motivações em nós aqui hoje, Deus está olhando, e olhando ele, viu ricos, olha, Deus vê ricos, olha que coisa, lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e também Deus vê pobre, gente, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobrava, mas esta, olha, diga assim, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Essa ideia mentirosa, maligna, de que, não, hoje eu vou entregar a oferta da viúva, como se fosse pouco, isso é mentira. Essa viúva entregou tudo que tinha. É pouco para você, mas para ela era tudo. 2 moedas para você? Gente, você tem moeda na tua casa que eu duvido que você carregue na sua bolsa. Alguém aqui ainda carrega bolsinha de moeda? Você sabe que isso é um peso inútil. Hoje a gente paga por aproximação. Hoje a gente paga por cartão. Hoje, nem bala de troco você não recebe mais. Há quanto tempo eu não recebo uma bala de troco? Porque antigamente você pagava, não tem troco. Quer uma balinha? Você era obrigado a aceitar. Ou você ia ganhar a balinha,
ou você ia ficar no prejuízo daqueles centavos. Eu acho até que em alguns momentos já era proposital. Vamos botar isso no bolso. Gente, mas o que essa mulher tem aqui, ninguém quer. Ninguém quer a oferta de, toma aí para você, dá uma moedinha. Gente, tem gente que está pedindo dinheiro no semáforo, que você dá uma moeda, ele fica desaforado contigo. Mas só isso. Essa mulher, ela tinha para você só isso, mas para Deus ela tinha muito, porque ela entrega tudo. Essa mulher, gente, entregou tudo. Tudo que você tem. Você tem um carro? Ela entregou o carro. Você tem um celular aí caro ou barato? Você tem um celular? Ela entregou. O que você tem aí na despensa da tua casa? Hein? O que você preparou para o almoço hoje? Uma costela? Vai comprar um frango assado na padaria, que vem com farofa dentro? Ela entregou tudo. Ela entregou aquilo que ela tinha, quantos casacos. Ela entregou tudo. É por isso que Deus, Ele dá atenção, e Ele está vendo de perto. Aqui, a minha professora de português já me mandou um elogio hoje. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Ela está falando assim, você está vendo? Eu deixei aqui sublinhado, esta pobre viúva. Aqui o pronome demonstrativo está pertinho. Esta caneca está aqui do meu lado. Essa caneca que está aí na central IBBR, está longe. Deus está perto. Deus vê de perto. Deus conhece de perto. Deus sabe o que está acontecendo. Não adianta a gente fingir para Deus. Não adianta a gente manter Deus assim. Eu vou enganar Deus. Gente que engana Deus profana o altar. Nadab e Abiú, filhos do profeta, filhos de Arão, filhos do sacerdote, filhos do sumo sacerdote, pegaram cada um seu incensário, e era caro acender incenso. O incenso, gente, era uma fortuna. Nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que estivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Gente que tenta enganar o Senhor, não prospera. Gente que tenta dizer para Deus que está fazendo aquilo que está fazendo com a motivação errada, não prospera. O salário do pecado, gente, não adianta, é morte. Alguma coisa morre na vida da gente quando a gente peca. O altar é um lugar onde Deus, aqui não interessa o quanto, aqui interessa o como. Teve gente que impressionou gente. Aquela mulher que derrama um frasco de perfume de $7.000, ela impressionou as pessoas, impressionou até Judas. Mas Deus recebe aquilo como uma oferta para ele. E fala assim, não amonestais. Não, o que ela fez, ela não tem nem nome. Vai ser lembrado para a memória dela. Às vezes eu falo aqui que oferta fala, e fala mesmo. Oferta fala. O sangue de Caim, deixa eu corrigir, o sangue de Abel, Hebreus capítulo 11, verso 4, fala até hoje, porque é chamado de oferta de sacrifício. Quando nós tratamos de altar, o altar é que santifica a oferta. É isso que Jesus está tentando explicar para aqueles fariseus, que eles estão dizendo assim, não, você jura pela Bíblia? Você jura pela tua mãe mortinha, descabelada, debaixo de um trem? Você já jurou pela tua mãe mortinha? Você jura? Esse juramento está trazendo como garantia aquilo que você coloca de penhor. É isso. Você está jurando, você está trazendo Deus para essa conversa, hein?
Você jura pela Bíblia, você está trazendo Deus como juiz. Você pode enganar o tribunal, você pode enganar o STF, você pode enganar o juiz. Deus você não vai enganar não. Você jura pela Bíblia, o que você está fazendo? Como tua voz é fraca, como tua voz não tem valor, como você mente, e as pessoas já sabem que você mente, o que você faz? Então bota a mão sobre a Bíblia aqui e jura. Jura, porque é o seguinte, se você jurar em falso, quem vai retribuir para você é Deus. É isso que ele está dizendo. Aquele que jurar pelo templo, ou pelo ouro do templo, isso está garantido. E Jesus diz que é maior? É o ouro ou o templo? Olha, ele vai dizer, o altar é que santifica a oferta. Ele está contando para mim e para você, que aquilo que fica comigo, é protegido pela bênção, pela santidade, quando eu não retenho aquilo que é de Deus. Essa palavra, bênção, ela sempre vai estar ligada à palavra multiplicação. Repare na sua Bíblia, repare na sua leitura diária, repare naquilo que você... Gente, todas as vezes que a palavra bênção, ela se encontra com alguém, ela se encontra multiplicando alguém. Jesus, ele parte o pão, ele olha para o céu, ele o abençoa e multiplica. Quando Deus diz, produza ao mar peixes, e o abençoou, e ele multiplica peixes. Produza a terra, Deus abençoou a terra, produza a terra fruto, e fruto que dê semente, a terra abençoou. O que amaldiçoou a terra? A desobediência. Gente, no capítulo 3, Deus falou, o que você fez, Adão? Por tua causa, maldita é a terra, que ia te dar fruto, ia te dar uma molezinha. Agora é com espinhos e abrolhos. E é com suor, o cansaço, o esgotamento físico, é o sol do teu rosto que vai te trazer produto, vai te trazer resposta. É disso que ele está falando. O altar santifica, quando você retém aquilo que é Deus, aquilo que você pensa que é teu, não te favorece. Eu aprendi isso com sofrimento próprio. Quando você pensa que está escondendo do mundo espiritual, não está. Quando você pensa que está escondendo de Deus, não está. Deus está vendo, porque Deus está perto. Agora, o que Deus está dizendo para mim e para você, Ele está contando na história dessa viúva da Síria, Sarepta de Sidom, é quando você vem para o altar, Deus nunca vai te dar menos do que Ele pede. Não existe ninguém que entregou para Deus mais do que Deus entregou. Abraão, ele entrega um filho, ele é pai de nações. Deus percebe semeador e semente. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A oferta, ela mostra para Deus como é que está o meu coração. A oferta diz para Deus como é que está a minha própria vida. E aqui eu quero te entregar 3 princípios. Em primeiro lugar, na história dessa mulher viúva, Deus ele não é limitado pelo espaço, pela geografia. Não, porque eu estou longe, eu estou perto. Essa mulher não estava nem em Israel. Assegure-lhes que havia muitas viúvas aonde? Perto. Havia muitas viúvas dentro de Israel. Deus não é Deus de Israel? No tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva Sarepta, na região de Sidom. Eu vou repetir para vocês o que eu disse semana passada. Escute isso. Deus não ouve as suas lamúrias. Aprenda isso. Deus não ouve necessidades. Deus ouve fé. Diga fé. Tinha um monte de gente necessitada, você não está entendendo? Só uma foi visitada. Quem? A mulher que foi para o altar. A mulher que ouve, não, primeiro a primícia é para mim.
A primícia, primeiro para mim. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus, Ele não está preso à minha geografia. Número 2, Deus não é limitado por aquilo que é falência da gente. Eu tenho tão pouco. Não é assim que Deus trabalha. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. 7.000 reais não vai adiantar para alimentar 5.000. O que eu tenho é tão pouco, Deus. Como é que todo mundo vai ser atingido? Para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Lembra que eu falei? Deus nunca pede mais do que vai te entregar. Aquele menino, você conhece a história, ele entrega 5 pães e 2 peixes, e eles recolhem 12 cestos cheios. Deus não é limitado pela pobreza da gente. Deus não é limitado por aquilo que a gente não tem. Deus fica limitado, sabe por quê? Por causa do nosso egoísmo. O que limita Deus é a semeadura. Então a gente começa na nossa cabeça a contar um monte de mentira. Gênesis 22, conta a história, sabe de quem? Desse Abraão. Toma o teu filho, ele só tem um. Ele não tinha mais esperança. Gente, um homem, nesse tempo aqui, ele já estava com 114 anos. Aquela história de Abraão ser pai aos 100, já tinha passado. Ele não tinha mais nada. Aí ele pega o único filho que ele tem, a única semente dele, a única semente. Pega o teu filho que você ama. Não é aquele filho que só te dá trabalho. Gente, isso dói demais. É um sacrifício. Você está entendendo que isso aqui é um sacrifício? Pega, você vai para o Monte Moriá, vai lá para aquelas bandas. Você vai oferecer ele para mim. Por que Abraão é pai de nações? Por que ele é pai de povos? Vocês estão vendo confusão lá agora? Os antigos persas bombardeando Israel. Vocês estão vendo o Irã? Você está vendo ali que no meio tem Jordânia, Arábia Saudita, tem os turcos, antigos hititas, tem os midianitas da Arábia Saudita, tem os árabes de Ismael. Tudo ali é filho de Abraão. Tudo. É descendência, é raiz de um homem que faz uma semeadura. A semeadura da obediência. Então, às vezes, gente, vai parecer que Deus pediu demais. Só tem um pouquinho de farinha. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Às vezes, a gente olha para a vida da gente e a gente não quer abrir mão de alguns confortos e a gente não quer semear. Agora, quando você não semeia, é você que não colhe. O limite para Deus é você. O limite para Deus é as mentiras que você conta a respeito da primícia. E aí? Não, esse pedaço de bolo é para mim e para o meu filho. Aí ele fala assim: primeiro para mim, e depois não vai acabar. Eu tenho uma ordem de Deus para que você me sustente. Quando você fala assim, não, primeiro eu e depois Deus, você está colocando Deus para fora dessa equação que só vai abençoar você. Quando você duvida, eu não consigo viver com tudo, e uma vida viver com menos. Você pensa, não vai dar. Tenho eu e meu filho para comer, sou viúva, não tem INSS, não tem pensão que ela ficou do marido dela. O que ela pensa? Não vai dar. E quando você pensa que não vai dar, você está dizendo para Deus, não se mete aqui. Você está dizendo que Deus não pode. Você está entendendo que isso é uma ofensa? Você está dizendo para Deus, Deus, você é incapaz de fazer o que você prometeu. Número 4. Será que é isso que Deus quer, o último pedaço? Sabe o que Deus queria dar para essa mulher? Fartura. Deus não precisa de um bolo, gente. Deus não precisa de uma mordida no teu sanduíche de pão de queijo, de pão com presunto. Deus é que fez as montanhas de ouro. Deus é que colocou aqui na América do Sul as montanhas de prata da Argentina, de cobre do Chile. Foi Deus que colocou diamante na costa da África. Foi Deus que colocou petróleo no Oriente Médio, nas bacias petrolíferas. É isso.
É isso. Deus quer dar mais, mas Ele está falando, vem aqui, faz a tua parte. Deus quer fazer a parte dele, e você tem que fazer a sua. Faça o simples, faça o ordinário, e Deus vai fazer o extraordinário. É tão simples ir para o altar, é tão simples dizer para Deus, Deus, eu confio no Senhor. Essa palavra que vem, todo mundo conhece Malaquias, capítulo 3, verso 3, tragam os dízimos à casa do tesouro, façam prova, me experimente, dá uma provadinha, que delícia, experimenta isso, que delícia, tragam os dízimos à casa do tesouro, façam prova de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas do céu, se eu não trouxer bênção sem medida sobre você, você tem duas opções: semear ou não semear. Mas você vai ter duas respostas, ou uma só: ou você vai colher, ou você não vai colher nada. Esse medo que nós temos de fazer o que Deus diz para fazer, tem que ser superado. Como aquela pobre viúva, ela ia ter direito a mais uma refeição só, é só mais hoje. O texto vai dizer, ela, o profeta e sua casa comeram por muitos dias. Até quando? Até que a chuva voltou. Lembre-se, que semeia pouco, pouco também ceifará. Que semeia em abundância, em fartura, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar, para multiplicar, para fazer sobrar. Deus é exuberante. Deus não é mesquinho. Deus, Ele dá uma resposta para aquilo que a gente tem de semente de fé. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Multiplique, olha como é que a palavra multiplicação vem, a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo fique rico, enriqueçais para toda a beneficência. Você sai daqui com uma seta muito bem apontada. Você sai daqui. Eu queria que meus pastores no passado ensinassem a mim a respeito de finanças, de oferta, de dízimo, com clareza. Eu queria aprender com todo amor. Eu queria que essa palavra tivesse sido ministrada na minha vida lá atrás. Infelizmente, eu fui aprender isso aqui, sabe como? No dia em que eu descobri que eu não estava semeando nada. Nada. Você não está contribuindo para a igreja. Você está se aproximando do altar em que Deus está ali pertinho, está vendo? Não adianta a gente dizer para Deus e dar as desculpas que a gente dá. Não adianta. Não coloque Deus ou dúvida. Será que Deus quer o pouco que eu tenho? Não. Agora, Deus, Ele requer uma parte para poder abençoar você. O dízimo nunca abençoa a igreja, nunca. O dízimo só abençoa você. A oferta é o teu amor expresso no altar. A primícia é a honra que você tem ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Hoje nós trocamos justificadamente o momento de dedicação de dízimos e ofertas por final. Nós estamos aqui do lado preparando um espaço para você, para sua filha, seu filho, é para você. Essa semana, gente, a gente tem contas para pagar, a gente tem aquilo que a gente entregou aqui numa assembleia para construção. Eu tenho uma conta de eletrocalhas e a parte elétrica de 23 mil. Eu tenho uma conta para colocar piso no banheiro no chão de mais de 18 mil. Ninguém está pedindo aqui, ninguém, eu não faço isso. Eu acho que eu sou
biblicamente muito correto para falar desse assunto. E se você visitou a gente hoje, ou você teve muita sorte ou teve muito azar. Porque normalmente os pastores não gostam de falar desse assunto e eu gosto de falar. Porque eu sofri demais. Então eu preciso ensinar meu povo, meu rebanho, a não sofrer com isso. Quero trazer você para o altar hoje. Quero dizer para você que aqui é o local que você se encontra com Deus. Não. Você não vai fazer barganha com Deus, não. Isso aqui não é igreja neopentecostal. Isso aqui é uma igreja de Deus. Mas tudo aquilo que foi extraído é um princípio da palavra de Deus para a sua vida. Se você é crente, isso aqui é para você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Vou pedir para o pastor orar pela igreja ainda. Vem cá, pastor. Vem cá com a gente. Feche teus olhos aí. Feche teus olhos. Você que precisa se encontrar com um Deus no altar. Deus falou com você? Eu quero me encontrar com Deus no altar. Como Davi se encontrou com Deus no altar. Como Moisés se encontrou com Deus no altar. Como Abraão se encontrou com Deus no altar. Se você quer isso, só levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe vocês, querido. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. O seu coração pertence ao Senhor. Ele já fez o que tinha que fazer. Agora é a tua parte. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você está entendendo isso? Aquele que crer e for batizado será salvo. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer ser batizado? Deus abençoe. É a hora de ser batizado. Próximo, daqui a 2 domingos nós vamos batizar. Está na hora de ser batizado. Você que tem entregue o seu coração, entrega aquilo que você sabe que Deus pediu para você no altar. Pode abrir seus olhos. Vem cá, pastor. Essa canção que a banda começou a ministrar, uma canção que esses dias... É uma canção muito vibrante, né? Aleluia. Muito vibrante. Como que ela é? Eu não vou cantar, não vou dar esse luxo para vocês. Como que é essa canção? Pode sentar por um instante. Senta por um instante. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu. Vocês conhecem essa música? Parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Eu estava caminhando e essa canção começou a vir muito forte na minha mente. Não sei se você gosta de cantar essa música. Quando a gente canta aqui, a gente vai cantar daqui a pouco. A igreja se empolga muito. Mas o Espírito Santo me confrontou muito forte. É muito bonito a gente falar que a perseguição não parou a igreja, que o Coliseu não parou a igreja. Mas a indagação que o Espírito Santo trouxe para mim foi: se dependesse, Rômulo, do seu comprometimento, aonde a igreja estaria? Pastor Lobo acabou de falar de semeadura. A gente adora cantar essa canção, adora. Mas a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã: você tem entregado tudo mesmo? A sua dedicação tem feito a igreja avançar? Tertuliano falou o seguinte: o sangue dos mártires foram as sementes da igreja. Eu meditando no texto sobre Estevão entregou sua vida. Quando você vai ao Coliseu, lá tem os pés dos cristãos que foram mortos, para que a igreja não parasse. Eles deram tudo, eles semearam as suas vidas. Foi o que o pastor Lobo acabou de ministrar aqui. E a pergunta que eu quero te fazer: você tem semeado de fato a sua vida, servindo ao Senhor na casa dEle, servindo ao Senhor no seu trabalho, no seu ambiente onde o Senhor tem te colocado? Você tem semeado a sua carteira
Porque parece que a gente se converte por completo, só a nossa carteira que não. Estevão deu a sua vida. Todos os discípulos morreram de formas trágicas, com exceção de João. Todos eles entregaram completamente a sua vida para que a igreja do Senhor avançasse. Você vai ter agora o privilégio de semear na casa de Deus. Nós temos máquinas de cartão, nós temos o Pix, que vai aparecer aqui atrás. E hoje vai ser o dia de você se desafiar. E de fato, você falar assim, eu estou convertido por completo. De ação e também de contribuição. Enquanto a banda ministra uma canção, você pode ficar à vontade e vir aqui depositar os seus dízimos e as suas ofertas. A IBBR deu passos de fé. Nós estamos dando passos de fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 10 que o justo viverá pela fé. Nós não vamos retroceder, gente. Nós já colocamos o pé na água, igual Pedro, e agora é só para frente. Foguete não tem ré, já diria, né? Isso vai ser uma verdade não só nessa igreja, mas na sua vida também. Feche seus olhos, abaixa a cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus que provê. O Senhor é um Deus que nos faz avançar. Pai, nós queremos consagrar os nossos dízimos, ofertas. Nós queremos consagrar, Pai, as nossas vidas. Nós queremos nos entregar por completo ao Senhor. De ponta a ponta nós somos do Senhor. Pai, que nós possamos aprender princípio de semeadura. E nós queremos semear as nossas vidas completamente no altar do Senhor. Pai, nos faz ver coisas que só o Senhor pode fazer. Nós queremos ser testemunhas do seu mover como igreja, mas também eu quero muito em breve ouvir testemunhos pessoais do sobrenatural do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós durante esse domingo, mas durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.